Sejam bem-vindos, meus caros alunos, à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos tratar só de resolução de exercícios, né? Então eu já peço a vocês, por favor, peguem o seu livro de física, né? O volume 2 do nosso livro de didático, né? Nós vamos fazer muitos exercícios do livro hoje, tá? Tanto da parte de espelhos planos, quanto da parte de espelhos esféricos, né? Na primeira aula, basicamente, a gente vai fazer uma revisão de espelho plano e na segunda aula, uma revisão de espelhos esféricos, ok? Então, vamos lá? Olha só, a aula de hoje nós vamos fazer um pouco diferente do que estamos acostumados, né? A gente sempre trabalha com PowerPoint e tudo mais. Hoje eu vou resolver usar uma técnica diferente com vocês. Então, vamos lembrar aqui de algumas coisas, de alguns conceitos. Nós falamos primeiro do conceito de fonte de luz, né? O que é uma fonte de luz? É tudo aquilo que é capaz de emitir luz. E aí nós vimos que tínhamos a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária, né? A fonte de luz primária é também chamada de corpo luminoso e a fonte de luz secundária é chamada de corpo iluminado, ok? Bom, essas definições, né? Você tem aquele que se auto-ilumina, que é o corpo luminoso, e aquele que ilumina os outros, que é o chamado corpo iluminado, né? A Lua é um exemplo de fonte de luz secundária. O Sol é um exemplo de fonte de luz primária, né? Uma prova de que a Lua é uma fonte de luz secundária é o fato dela apresentar fases, né? As fases da Lua e tudo mais. Aí nós vimos os princípios da ótica, né? Princípio da propagação retilínea, que em um meio transparente, homogêneo, a luz se propaga em linha reta, o caminho que a luz faz num sentido, ela vai fazer o mesmo caminho no sentido contrário, então supondo aqui que ela bateu na superfície e refletiu, se ela vier no sentido contrário, ela vai percorrer exatamente o mesmo caminho, que é o chamado princípio da reversibilidade. O que quer dizer o princípio da reversibilidade? Basicamente se eu posso te ver, você pode me ver, ok? E aí nós vimos também os conceitos de objeto e de imagem. Estão lembrados? Conceito de objeto e imagem? Olha só. Imagine, suponha que eu tenho aqui um determinado sistema óptico, né? Professor, o que é um sistema óptico? O sistema óptico é uma lente, é um espelho, qualquer objeto que trabalhe com a óptica, né? E aí eu vou incidir luz sobre esse sistema óptico. Então a luz vai sair desse objeto e vai incidir no sistema óptico, ok? Ela pode ser uma luz que diverge do objeto sobre o sistema. A luz que pode incidir no sistema pode ser paralela. Ou a luz que incide no sistema, ela pode ser convergente, né? É como se ela estivesse se concentrando aqui, ó. Esses três comportamentos da luz definem o que a gente chama de objeto. Quando a luz sair do sistema óptico, vamos desenhar uma luz saindo aqui do sistema óptico, ó, saindo paralela e saindo divergente, né? Aqui a luz sai concentrando, a luz sai paralela e a luz sai espalhando. Significa que eu tenho uma imagem. Então, o objeto é o que fornece a luz para o sistema óptico e a imagem é formada pela luz que sai do sistema óptico. Esses três objetos aqui são classificados de formas diferentes. Esse objeto aqui é chamado de real, esse objeto é chamado de impróprio
E esse objeto é chamado de virtual. Da mesma forma, eu vou ter aqui uma imagem real, uma imagem própria e uma imagem virtual. Ok? Então, cuidado a partir de agora. Tá? Nada impede, por exemplo, para um determinado sistema óptico, um ponto ser objeto de um certo sistema e imagem de outro. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Eu uso óculos, né? Sem o óculos eu não consigo ter uma imagem, uma visão muito nítida das coisas, né? Engraçado mesmo. Estou fora de posicionamento. Pronto. O que eu enxergo através do óculos não são os objetos propriamente ditos, né? Eu não vejo as coisas através do óculos. Eu vejo a imagem do óculos. Por quê? Porque se eu conseguisse ver as coisas sem o óculos, eu não precisaria dele, óbvio, né? Então, o que acontece? Aquilo que está à frente de mim agora, que é a tela do computador, uma janela, essa luz passa através da lente, que é o meu sistema óptico, gera uma imagem, e essa imagem é que é vista pelo meu olho. Então, a imagem do óculos é o objeto do meu olho, ok? Objeto real, virtual, impróprio, não vou entrar no mérito agora, mesmo porque a gente ainda está estudando reflexão, para estudar lentes, refração um pouquinho mais à frente. Mas nós vamos falar disso lá na frente, tá? Quando nós estudarmos as lentes, nós vamos ver que tipo de imagem é essa gerada pelo óculos, que vai depender principalmente também do tipo de ametropia óptica que você tem, né? Se você tem uma miopia, você usa uma certa lente. Se você tem uma hipermetropia, você usa outra e assim por diante. Então, o que eu quero deixar claro é que a imagem do óculos, que a luz passa através do óculos, gera uma imagem, que é vista pelo meu olho. E não os objetos do óculos. Né? Porque se eu pudesse ver os objetos do óculos, eu não usaria o óculos. Então, pessoal, olha só. Nada impede, então, de um mesmo ponto ser classificado como objeto e ser classificado como imagem. Ele vai receber essas classificações diferentes quando eles trabalharem com sistemas ópticos diferentes. Aí vamos para o princípio da reflexão. Olha só, suponha aqui que eu tenho uma superfície refletora, né? Eu vou incidir um raio de luz sobre essa superfície refletora. Esse raio de luz vai incidir aqui, ó, vai bater na superfície e vai refletir. O que nós sabemos do princípio da reflexão? Primeira coisa, vamos traçar aqui uma reta que a gente chama de reta normal. Quem é essa reta normal? Ela tem uma característica importante, né? Por que ela recebe essa denominação de normal? Porque ela forma 90 graus com a superfície do espelho, né? Com a superfície em questão. Então ela forma 90 graus. O que diz o princípio da reflexão? Ele diz o seguinte: esse ângulo de incidência aqui, ó, entre o raio incidente e a reta normal, esse aqui é o ângulo de reflexão entre o raio refletido e a reta normal. Raio incidente, raio refletido. O que nós sabemos? Que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. O pessoal da matemática não gosta que a gente fale que dois ângulos são iguais, né? Eles preferem que a gente diga que dois ângulos são congruentes, têm as mesmas medidas, né? Então, este ângulo aqui é congruente a este. Ou você equivale a dizer... Olha o carro do gás aí. É curioso, hein? Ele deu uma folga pra gente, fazia tempo que ele não passava no horário da minha aula. Ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, entre o raio incidente e o raio refletido, ele é dividido pela reta normal. A reta normal é o que a gente chama de bissetriz, formada pelo raio incidente e o raio
refletido. Isso aqui é a minha reta normal, ó. Aqui é a minha reta normal, é essa bissetriz desse ângulo grande aqui, ó. Ok? Bom, esse é o primeiro princípio da reflexão, né? Outro princípio diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles pertencem a um único plano. E a partir disso, a gente pode construir as imagens formadas por um espelho plano, né? É claro que nos capítulos anteriores, né, no capítulo 10, tem muitos exercícios ali sobre os princípios da ótica, formação de sombras, imagens e tudo mais. Mas a aula de hoje eu quero concentrar mais sobre o espelho plano, né? Sobre o que nós sabemos, o que nós estudamos sobre o espelho plano. Então, o que é um espelho plano? É uma superfície refletora plana. Aí o que acontece? Eu vou botar aqui na frente do meu espelho um certo objeto. Nossa, esse objeto está grande, vamos diminuir o tamanho dele, né? Esse objeto vai fornecer a luz para o meu espelho, né? Então ele vai estar aqui, ó, emitindo luz para o meu espelho. Todo símbolo de espelho, gente, tem esse negocinho aqui para dizer que esse lado é o lado não refletor. Então a luz vai sair do objeto. A luz vai sair do objeto, né? Vai sair uma luz aqui do objeto. Eu coloquei em vermelho só para destacar que é o raio incidente. Aqui vai ser o raio refletido. Vamos mudar um pouco a cor aqui do raio de luz, tá? Isso na prática não existe, né? Se o objeto é a luz incide e a luz reflete, né? Se o objeto é azul, a luz seria azul. Se o objeto é verde, a luz seria verde. Isso é só uma questão didática. Então, aqui eu tenho nosso raio incidente e o raio refletido, né? Não era para ser uma bolinha, era para ser uma curva. Ainda estou apanhando um pouco desse sistema, mas tudo bem, não tem problema. Aqui é o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido. A minha reta normal estaria aqui, né? Dividindo esse ângulo ao meio. Minha reta normal estaria aqui dividindo esse ângulo ao meio. A luz emergente do espelho é essa aqui e a luz emergente do espelho é essa daqui. São os dois raios emergentes do espelho. Esses raios são divergentes, o que significa que eles vão formar uma imagem que nós chamamos de imagem virtual. Esse ponto é a imagem desse ponto. Então, no espelho plano, para um objeto real, a minha imagem, ele gera uma imagem virtual, ok? Ela é virtual porque o seu olho, quando você se olha no espelho, parece que a sua imagem está atrás do espelho, está lá no fundo do espelho, ok? Por isso que ela ganha esse nome de virtual. Ela é direita, né? Por que ela é direita? Porque o objeto estando assim, ó, vamos pegar um objeto aqui, o objeto estando de cabeça para cima, a imagem também vai estar de cabeça para cima, né? A imagem não vai inverter o tamanho, o sentido dela, né? O que seria uma imagem invertida, professor? Uma imagem invertida seria isso aqui, ó. O objeto de cabeça para cima, a imagem de cabeça para baixo. O espelho plano não fornece imagem invertida de objeto real, ele fornece imagem direita. A imagem é reversa ou enantiomorfa. O que significa reversa ou enantiomorfa? Tudo aquilo que o objeto faz com o lado direito, a imagem vai estar com o lado esquerdo. Então, se na sua camisa está escrita a letra D, a imagem vai ser a reversa, vai ser a letra D. Se estiver a letra R, a imagem será o reverso. O reverso desse R é esse aqui, ok? Então, tudo aquilo que o objeto fizer com o lado direito, na imagem vai estar para o lado esquerdo. Isso é o que a gente chama de imagem enantiomorfa ou reversa, ok?
Outro detalhe importante é que o espelho plano, ele não amplia imagem, ele não reduz imagem. A imagem tem o mesmo tamanho. Opa, deixa eu ver se eu volto aqui. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto, ok? Tudo bem? Então, o espelho, aqueles espelhos que você, de maquiagem, que você está acostumado a ver aí, que a sua imagem ela aparece ampliada, ok? Bom, aquele espelho não é um espelho plano, ok? O espelho plano, ele não amplia, o espelho plano, ele não reduz o tamanho da imagem. A imagem sempre terá o mesmo tamanho do objeto. A imagem sempre terá o mesmo tamanho do objeto, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então vamos agora para os nossos exercícios. Eu vou fazer o exercício do nosso livro texto, o T227, que está na página 279. Então, nós vamos fazer o problema T227 da página 279, ok? Diz assim, ó, um raio de luz incide horizontalmente sobre o espelho plano, inclinado 20 graus em relação ao plano horizontal, conforme mostra a figura. Quanto ao raio refletido, é correto afirmar que é vertical, forma 40 graus com o raio de luz incidente, forma um ângulo de 20 graus com a direção normal do espelho, forma um ângulo de 20 graus com o plano do espelho, forma um ângulo de 20 graus com o raio incidente. Vamos lá? Olha só, ele diz de um espelho plano. Então está aqui o meu espelho plano. Esse meu espelho plano forma um ângulo de 20 graus com a reta horizontal. Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo do espelho, né, vamos botar a franjinha aqui, é de 20 graus. Um raio de luz incide horizontalmente. Não gostei desse raio de luz, deixa eu apagar ele aqui, peraí. Um raio de luz incide horizontalmente em relação ao espelho, né? Ele vai incidir horizontalmente. E o problema diz que ele é horizontal, então significa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são congruentes, são chamados ângulos alternos internos, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ao bater no espelho, deixa eu desenhar minha reta normal aqui, ó. Aqui vai estar a minha reta normal, né? Ela tem essa denominação porque ela forma 90 graus com a superfície do espelho. Então, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal é um ângulo de 70 graus, tá ok? 70 mais 20 tem que dar 90. Aí vamos ao nosso raio refletido. Cadê o nosso raio refletido? Nosso raio refletido vai estar aqui, ó. Esse é o raio incidente, esse é o raio refletido. Ângulo de reflexão em relação à reta normal, 70 graus. Aqui não devia ser. Tinha que ser. Eu ainda estou apanhando desse novo mecanismo aqui. 70 graus, né? O que significa que esse ângulo entre o raio refletido e o espelho será de 20 graus. Olha só, o problema disse que o raio incidente era paralelo ao feixe do horizonte, o espelho formava 20 graus. Aí ele fala, o raio refletido é vertical. Não é vertical, ele não forma 90 graus com o horizonte. O ângulo formado entre o raio refletido e o raio incidente. O ângulo formado entre o raio refletido e o raio incidente é esse ângulo aqui, ó, mede 140 graus. Na letra B ele fala que esse ângulo é de 40 graus. Está errado. O ângulo formado com o raio refletido e a reta normal. Na letra C ele fala que é 20 graus. E na realidade é 70 graus. Olha aqui ele aqui, ó. Esse ângulo aqui é 70 e não 20. Letra D, o ângulo formado
com o plano do espelho e o raio refletido. Esse ângulo aqui, ó, formado entre o plano do espelho e o raio refletido, é de 20 graus. Então, a resposta desse problema, letra D de dado. D227, resposta, letra D de dado. Né? Gente, em espelhos planos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode-se perder pontos por bobeira, né? Por bobeiras, por falta de atenção na hora de construir o desenho. Eu agora vou fazer o problema teste 234, que está na página 280. Ele diz o seguinte: um homem de 1,80 m de altura está parado sobre uma superfície plana a 2 metros de um espelho plano que está à sua frente. Ele observa o espelho, toda a extensão do seu próprio corpo, dos pés à cabeça, e de um poste de 2 metros de altura dispostos atrás dele 3 metros. Com base nessas informações, assinale o que é correto. Vamos devagar, vamos desenhar tudo isso aqui, ó. Eu tenho um plano horizontal, ok? Aonde eu tenho um espelho plano aqui, vertical, ok? Aqui eu tenho um homem diante desse espelho. Opa, não, isso aqui não é um homem. Vamos desenhar um homem. Aqui esqueci de mudar o... Eu tenho um homem aqui diante do espelho. Então, esse homem está a 2 metros do espelho, ok? Esse homem consegue visualizar a sua imagem de corpo inteiro. Se o homem está a 2 metros do espelho, a imagem do homem está a 2 metros do espelho. Atrás desse homem, 2 metros, existe um poste. Existe um poste aqui, ó. Atrás do homem, existe um poste de 2 metros de altura, que está a 3 metros do homem. O que significa que esse poste está a 5 metros do espelho. O homem consegue ver, o olho do homem, bem exagerado aqui, consegue ver a imagem desse poste aqui de trás. Ó. O homem vê a sua imagem, a imagem do homem, o homem vê a imagem do poste. E daí ele faz uma série de observações. Primeira observação, item 1. A imagem observada pelo homem no espelho plano é direita, virtual, igual e enantiomorfa. Opa, o item 1. A imagem é virtual, o objeto é real, a imagem é virtual. Isso está certo. A imagem é direita. O que significa imagem direita? O objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para cima. Isso está certo. A imagem é enantiomorfa. O que significa uma imagem enantiomorfa? Enantiomorfa. Aprende a escrever. Imagem enantiomorfa. Tudo aquilo que estiver com o lado direito, na imagem vai aparecer o lado esquerdo. Se você levanta a mão direita, a sua imagem vai levantar a mão esquerda. Isso também está certo. E o último item é igual. O espelho plano não amplia o tamanho da imagem. Então, o item 1 está correto, perfeitamente correto, tá ok? Vamos agora para o item 2. Então, o item 1 a gente já sabe que está certo. Vamos ao item 2. O item 2. O espelho possui um tamanho mínimo de 90 centímetros. Bom, você tem que prestar atenção que esse espelho permite duas coisas. Ele permite a visão do homem e a visão do poste. Então, vamos desenhar aqui, ó. Aqui é a base, né? Aqui está o homem. Aqui vamos desenhar o homem. O homem está aqui. O homem está aqui. Vamos colocar um espelho aqui, bem grande, um espelho gigante aqui, um espelho monstruosamente grande. Maior do que o tamanho mínimo para que o homem possa se ver de corpo inteiro.
A imagem do homem eu vou desenhar de outra cor. Isso não acontece na vida real, tá? A imagem do homem seria azul, assim como objeto. E a imagem, o homem consegue ver a sua imagem completa, do pé até a cabeça, tá ok? Bom, o que acontece? Para que eu possa... Isso aqui é o olho do homem, né? Aqui é o olho do homem. Para que o homem possa ver a sua imagem completa, ele vai precisar de parte útil apenas esse pedaço aqui do espelho. Ó. Esse é o único pedaço do espelho que ele está usando para ver a sua imagem inteira. Esse pedaço do espelho eu vou chamar de X. X é o tamanho mínimo do espelho, para que o homem veja a sua imagem completa. Ainda é dado do problema que o homem está a 2 metros do espelho, a imagem está a 2 metros do espelho. Ora, já dá para perceber aqui, ó, vou passar para um triângulo aqui, e o outro triângulo estaria aqui, ó. Tá vendo aqui o outro triângulo aqui, ó? Esses dois triângulos, formados por essa altura aqui e essa altura aqui, esses dois triângulos, o pequeno e o grande, eles são semelhantes. Então, eu posso falar que esse lado aqui, do triângulo pequeno, é proporcional a esse lado do triângulo grande. X, que é o tamanho mínimo do espelho, é proporcional a H, que é o tamanho da imagem, e ao tamanho do homem. Da mesma razão que essa distância aqui, ó, que é a altura do espelho, que eu vou chamar de D, eu sei que ela vale 2 metros, tá? Mas eu vou deixar como D por enquanto. É proporcional a essa distância aqui, ó. Essa distância aqui também é D. Gente, o desenho está longe de estar sob escala, tá? Estou fazendo esse desenho à mão livre. Mas o que acontece aqui? Nós já provamos para você que essas medidas são totalmente congruentes, né, nas aulas teóricas. Então, agora é só uma revisão. Do olho do observador até a imagem, eu tenho uma distância 2D. D cai fora com D. O tamanho mínimo desse espelho terá que ser H sobre 2. Observe um detalhe. Esse tamanho mínimo não depende da distância do objeto até o espelho, ok? Então, no caso do homem que tem uma altura de 1,8 metros, o tamanho mínimo do espelho seria 1,8 dividido por 2, 0,9 metros. O tamanho mínimo do espelho seria de 90 centímetros. Ora, agora vamos imaginar a mesma situação, só que agora o homem está observando, vamos botar um espelho bem grandão aqui, o homem está observando o poste. O poste está aqui, ó. O poste está a 2 metros do espelho, né? O poste está a 2 metros do espelho. Deixa eu tirar aí. Será que eu consigo fazer esse poste andar? Não, não vou conseguir fazer esse poste andar. Né? Vamos apagar isso aqui que ficou mal feito. Ó, o poste está aqui, ó. O poste está a 2 metros, perdão. O poste está aqui, o poste tem 2 metros de altura. Esse poste tem 2 metros de altura. Eu peguei a caneta, ela não quer vir. Tá ok? O observador está aqui. Esse observador consegue ver a imagem deste poste aqui atrás, né? É uma imagem virtual. Esta imagem também tem 2 metros de altura. Do observador até o espelho, o problema disse que eu tinha 2 metros, né? Certo? E atrás do observador, 3 metros está o poste. Então, o poste está a 5 metros do espelho, o que significa que a imagem do poste está a 5 metros do espelho. O olho do observador, está aqui o olho do observador, ele consegue ver a base e ele consegue ver
o ponto mais alto do poste, da imagem do poste. Então esse aqui, ó, será o nosso tamanho mínimo que o espelho tem que ter para que o homem consiga ver o poste. Esse tamanho mínimo do espelho eu vou chamar de Y. Professor, não era 90 centímetros? Era 90 centímetros para que o homem pudesse se ver. Agora o homem está vendo o poste. Eu não sei se esse tamanho mínimo é maior ou menor que 90. Eu vou calcular. Olha, Y é proporcional a H, que é o tamanho do poste. Na mesma razão, podemos até colocar o valor, né? Vamos colocar os valores. Y é proporcional a 2. Na mesma razão que essa distância aqui, ó, que é 2, é proporcional a essa distância aqui, ó. Essa distância toda aqui, ó, que é 7, né? Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, observe o detalhe importante, né? Ó, Y vai ser igual a 2 vezes 2, 4, dividido por 7. Se você fizer essa continha aí, você vai ver o seguinte, né? Dá 0,50 e alguma coisa. Y é menor que X. O tamanho mínimo do espelho para que eu possa ver o poste é menor que o tamanho mínimo do espelho para que eu possa ver, para que o homem possa se ver. Então, como o espelho tem que permitir o homem se ver e ver o poste, esse espelho tem que ter no mínimo 90 centímetros, o que faz o item 2 ser verdadeiro. Tá ok? O item 3, vamos lá para o item 3 do nosso problema. O que diz o item 3? Não, item 3 não, item 4, né? Se o homem der um passo à frente, diminuindo a sua distância em relação ao espelho de 40 centímetros, ele não observará mais a sua imagem. Olha, o item 1 nós vimos que está certo, o 2 nós vimos que está certo, o item 4. Eu mostrei para você que a formação da imagem não depende da distância do homem até o espelho. Então, esse item está errado. Tá ok? Professor, mas se eu ficar muito longe do espelho, eu vou conseguir ver o espelho? Bom, eu vou te dizer o seguinte, se eu estiver muito longe do espelho, eu não vou ver o espelho porque eu não enxergo de longe, principalmente se eu estiver sem óculos. Mas isso não significa que a imagem não esteja lá. A distância do poste até a imagem do homem é de 5 metros. Aí eu vou voltar ao desenho aqui, ó. Presta atenção. Olha só. A imagem do homem está aqui. O poste está aqui atrás, ó. Olha aqui o poste aqui, ó. Deixa eu colocar o poste aqui numa cor bem gritante. Vou botar de vermelho. Aqui está o poste, né? O poste está a 5 metros. O poste está a 5 metros do espelho. Eu quero saber a distância do poste até a imagem do homem. Do poste ao espelho são 5 metros, do espelho à imagem do homem são 2 metros. Então, do poste até a imagem do homem serão... Opa, fiz besteira aqui. Oh, onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui... Ué, perdi. Ah, está aqui. Pronto, desculpa, gente. Do poste até a imagem do homem serão 7 metros. O que vai fazer o nosso item 8 estar errado. E o item 16? A distância do homem à sua imagem formada no espelho plano é o dobro da distância do homem até o espelho. Essa nós já vimos. Olha só. Do homem até o espelho eu tenho 2 metros. Do homem até a imagem dele eu tenho 4 metros. O item 16 é correto. Então, no problema 234, os itens corretos são 1, 2 e 16. Tá ok?
Até aí, gente, tudo tranquilo, né? Você percebe que espelho plano não tem muita complicação, não tem muita dor de cabeça. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente na hora de fazer desenhos. É por isso que eu estou dando preferência a fazer desenhos nessa aula, tá ok? Como é uma aula de revisão, eu estou dando preferência a desenhar os espelhos, as imagens e tudo mais. Agora eu vou fazer o teste 247, que está na página 283 do seu livro. Uma pessoa brincando com um apontador laser emite uma luz na direção que incide sobre o espelho plano 1, perpendicular ao espelho plano 2, e o caminho do raio de luz é ilustrado. O ângulo R com que o raio refletido deixa o espelho 2 é igual. Vamos desenhar esses monstrinhos todos aqui, ó. Vamos botar em vermelho o espelho 1, aqui está o espelho 1, aqui está o espelho 2, e ele diz para nós que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ok? A luz vai incidir no espelho 1, ela vai incidir no espelho 1, vai refletir no espelho 1 sobre o espelho 2, de tal forma que o raio refletido seja paralelo ao raio incidente. Esse raio é paralelo a esse. É dado do problema isso, tá ok? Aqui eu vou ter as minhas retas normais, minha reta normal. Aqui eu vou ter minha reta normal, né? Ângulo de incidência, ele diz que vale I, ângulo R, ele diz que vale R, ok? Tudo bem até aí? Bom, beleza. Vamos agora, ele pede para a gente calcular qual é o valor de R em relação a I. Lembrando que esse raio é paralelo a esse. Essa reta normal é perpendicular ao espelho, ao E2. O espelho 1 é perpendicular ao espelho 2. Então, eu posso falar que o espelho 1 é paralelo à normal do espelho 2. Essa reta é paralela a essa. Se esse ângulo aqui é R, esse ângulo aqui também vale R. Por quê? Esses dois raios são paralelos. Então, o raio refletido com a vertical forma um ângulo R, o raio incidente com a vertical forma o mesmo ângulo R. A reta normal, ela tem esse nome. Por que ela tem esse nome? Porque ela forma 90 graus com a superfície do espelho. O que significa que I mais R é igual a 90 graus. Então, o meu ângulo R será igual a 90 menos I. Aí o valor do ângulo R, 90 menos I. A alternativa correta desse problema, letra B de bola. Ok? Tudo bem até aí? Né? Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos só lembrar de algumas coisas associadas como é que chama? Esqueci. Ô, cabeça. A associação de espelhos planos, né? Vocês estão lembrados de associação de espelhos planos? Estão lembrados? Não? Olha só, associação de espelhos planos. Vamos ver se eu consigo colocar um simulador aqui para vocês. Atividade calculadora, óptica geométrica. Consegui, pronto. Olha só. Lembra que eu falei para você da associação de espelhos planos? Aonde eu posso gerar mais de uma imagem do meu objeto? Então aqui, ó, eu tenho um objeto diante de dois espelhos planos que formam 180 graus, ou seja, um objeto diante de um único espelho, ok? Se ele está diante de um único espelho, ele só vai formar uma única imagem. Aqui é o meu observador, ok? Ó, aqui é o observador
vendo a imagem. Por que essa imagem é chamada de virtual? Porque o objeto está aqui. A luz que o observador vê parece estar vindo daqui de trás, ó, de trás do espelho. Então, esse observador vê uma imagem que é chamada de imagem virtual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o ângulo entre os espelhos. Ó. Vou colocar aqui um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Quando o objeto forma um ângulo de 90 graus com o espelho, deixa eu tirar o observador daqui, olha só. Esse observador tem a capacidade agora de ver, o meu observador, imagem 1, imagem 2, imagem 3. Ele vê 3 imagens. Ó, o observador e a imagem 1, o observador e a imagem 2 e o observador e a imagem 3. Por que ele está vendo 3 imagens? Porque esses espelhos estão a 90 graus. Se eu diminuir esse ângulo para 60 graus, ele não vai ver mais 3 imagens, ele vai ver mais imagens, ele vai ver 5 imagens. Se eu colocar um ângulo bem pequenininho aqui, é claro que eu estou no limite do simulador, né? O simulador não permite o ângulo 0, mas quanto menor o ângulo formado aqui, ó, maior o número de imagens, ok? No ângulo de 180 graus, eles só formam uma imagem, porque 2 espelhos a 180 graus eles se comportam como se fosse um único espelho, ok? Bom, então, com relação a isso, observe o seguinte. Vamos voltar lá no nosso sistemazinho. Olha só, deixa eu ver, página seguinte, cadê a página seguinte? O que a gente sabe sobre o processo de formações de imagens, então? O número de imagens, deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal, porque eu acho que vocês não... Ah, agora sim, vocês estão vendo a minha tela. Eu estava testando porque eu tinha certeza que vocês não estavam vendo. Quando eu tenho 2 espelhos planos formando um certo ângulo aqui, um ângulo alfa, um objeto aqui na frente, o meu número de imagens será dado por 360 sobre alfa menos 1. Ok? Nós já mostramos isso aí para vocês. Então, o que acontece? Quando o meu ângulo é igual a 180 graus, o meu número de imagens é 360 sobre 180 menos 1. 180 por 360, 2, menos 1, 1. Ou seja, os 2 espelhos planos formam um único espelho. Quando o ângulo era 90 graus, nós vimos que o número de imagens era 360 sobre 90 menos 1. 360 sobre 90 dá 4, menos 1 dá 3. Eu via 3 imagens do objeto. Quando o ângulo era de 60 graus, 360 sobre 60 menos 1. 360 sobre 60 dá 6, menos 1. Eu via 5 imagens do meu objeto. Aqui está o meu número de imagens. Então, esse número de imagens depende do ângulo. Para que todas as imagens sejam nítidas, esse ângulo tem que ser um divisor de 360, ok? O ângulo tem que ser um divisor de 360. Com isso, pessoal, nós fechamos a primeira aula de revisão dos espelhos planos. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? A mesma revisão, só que de espelhos esféricos, né, côncavos e convexos, com aqueles simuladores e vamos fazer alguns exercícios de espelhos esféricos. Espero vocês. Até a próxima aula.